Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Isso mesmo, nesse jeito, cada um no seu tempo. Mas agora vamos juntos. Vamos lá? Está... Amados, que palavra linda, que palavra gostosa, que palavra doce, que palavra amável. Como é bom poder receber palavras assim. Está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma palavra de promessa. Tem muita, mas muita coisa extraordinária, maravilhosa, preparada por Deus para aqueles que o amam. Amado, eu vou ler de novo e aí você reage como você acha que deve. Ouça isso: está escrito, ou seja, é a verdade de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. É algo tão extraordinário que ser humano nenhum pode sequer imaginar. É tão bom que nenhum ser humano conseguiu alcançar a dimensão disso maravilhoso que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu não sei quanto a você, mas durante muito tempo eu me borrava só de pensar em morrer. Eu fui criado na igreja, lá pelos tempos da adolescência, dei uma pinote e fui conhecer o mundo, que todo mundo dizia que era pecado, que era errado. E quando eu fazia algo errado, que dava errado, porque algo errado não pode dar certo, mas eu ficava me borrando. Eu me lembro de uma vez, eu estava numa boate, e começou uma briga, e de repente sacaram-se as armas, entraram pessoas armadas naquela boate. A coisa ficou tão feia, eu vi que eu ia morrer, mas eu não estava pensando que eu ia morrer de tiro, não. Eu ia morrer pisoteado, porque era uma multidão naquele lugar, e todo mundo correu para o meu lado, e não ia dar para mim não. E naquela hora, aquela confusão, aquela coisa toda, eu só conseguia pensar numa coisa: vou morrer, e agora? Estou no crime, estou no pecado. Por quê? Porque eu estava no lugar errado. Lugar de crente, lugar de quem ama a Deus, não é cometendo pecado. Tem pecado dançar? Dançar é pecado, melhor dizendo? Não, se você acha que é pecado, então os casados estão todos com problema aqui, né? Pelo menos que vieram no jantar dançando para casar e casar. A juventude está todo mundo com problema. A gente faz encontro de celebração da juventude aqui, bota música, o pessoal aí sacode esqueleto. O negócio é onde e como se dança, e com que propósito. Eu estava no crime. Mas eu me borrei de medo. Falei, vou morrer e vou para o inferno, agora eu vou para o inferno. Eu não sei se você tem temor, medo, receio, não sei se você se borra de pensar que a qualquer hora a tua vida pode acabar. Vai acontecer com o teu espírito o quê? A palavra de Deus diz que ao homem está designado morrer uma vez só, e depois disso o juízo de Deus. Seremos todos julgados. E a palavra de Deus diz que o juízo do Senhor começará pelos da casa dele, os crentes, os filhos de Deus. E esse texto que nós lemos tem uma promessa extraordinária: nem
ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado. Sabe o que é que Deus tem preparado? A vida eterna no céu. Você conhece alguém que já veio do céu para dizer como é que é lá? Tudo que a gente sabe é a descrição que o evangelista João apresentou daquilo que ele viu e que ele chamou de novo céu, nova terra e nova Jerusalém, ruas de ouro, mansões celestiais, que Jesus disse que foi preparar para nós. É tão extraordinário que nenhum ser humano jamais conseguiu, jamais viu, não há como descrever. Tem muita gente acreditando que não existe esse negócio de céu e inferno, não existe esse negócio de morreu, acabou. Quem pensa assim é no mínimo preguiçoso. Me perdoe, não quero ofender ninguém, mas eu vou explicar. É no mínimo, ou está sendo no mínimo preguiçoso. Porque se você parar para pensar, tudo tem uma lógica. Por exemplo, a música é matemática pura. É matemática. Tem algum professor de matemática aqui? Não? Tem. A música é matemática. Estou certo, professor? A música é matemática. Sem matemática fica ruim a música, hein? Sem matemática tem desafino, tem fora de compasso, fica um negócio esquisito, né? Horrível. Você quer ver outra coisa? Tudo que a gente joga para cima faz o quê? Depende a que altura você joga, porque dependendo da altura que você jogar, vai ficar no espaço rodando ao redor da terra e não cai. É assim ou não é? É. Que coisa interessante. O pastor pegou de novo. Não cai. Que coisa interessante. O sólido vira gasoso, que vira líquido, que vira sólido. O sólido vira líquido, que vira gasoso, que vira líquido, que vira sólido. Física. Tem tanta lógica naquilo que está compreendido a nossa realidade de vida, que é absurdo acreditar que toda esta complexidade que é a biologia, a química, a física, que a astronomia, tudo isso que tem lógica, vai fazer a vida não ter lógica nenhuma. Quer dizer que morre, acaba tudo aqui? Qual é a lógica disso? A existência se deu porque a explosão cósmica, por causa de matéria e antimatéria, esse negócio de Deus que criou, isso não existe. Então para ter explosão tem que ter no mínimo 2 elementos, que ao se chocarem, se unirem, o que quer que seja, causa explosão. E quem criou esses 2 elementos? De onde eles vieram? Não, isso aí a gente ainda não alcançou, a gente tem que chegar primeiro até a explosão. É muito mais fácil e preguiçoso não acreditar na existência de Deus usando a própria ciência, usando a própria constatação das coisas que existem. A palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das mãos dele, que foi ele que fez. Um dia faz declaração para outro dia a respeito das grandezas de Deus, porque foi Deus que fez tudo, e se ele fez tudo, tudo que ele fez tem um propósito. E a palavra de Deus, a revelação dele para nortear nossa existência aqui na terra, de modo a dar prazer ao coração dele, diz que todas as coisas existem com um propósito, nada foi feito sem um propósito. E quando nós olhamos Gênesis, lá na criação, nós vemos que Deus, quando criou esse mundo, ele criou com um propósito, e o propósito dele em criar esse mundo foi colocar o homem aqui na terra, criar o ser humano. Para criar o ser humano, primeiro ele criou toda a estrutura de vida para que esse ser humano pudesse existir aqui. Ele criou a água, a terra seca,
os animais, as plantas, tudo, para depois criar o homem. Ele fez tudo com lógica. Logo, o Espírito que habita em nós, quando deixar esse corpo, naquilo que nós chamamos de morte, seja esta morte provocada ou causada pela própria natureza, ou por um acidente, ou por uma ação trágica da realidade de vida, esse espírito vai deixar esse corpo. E a palavra de Deus diz que vai voltar para Deus, e vai voltar para viver a eternidade com Deus. Há uma promessa de Deus para aqueles que o amam. Ele diz na sua palavra, e o apóstolo Paulo está repetindo o que o profeta Isaías disse lá no Antigo Testamento: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus vão para o céu viver eternidade com Ele. Aleluia. Mas, amados, essa promessa não é para quem quer, não. Aliás, não é para quem quer meramente por dizer eu também vou para o céu. É para todo aquele que quer. Mas essa palavra diz que é para todo aquele que quer ou para todo aquele que o ama? Essa promessa é para todo aquele que o ama. Mas quem são então os que amam a Deus? Porque essa promessa não é para qualquer pessoa. É igual lá no Salmo 91, que começa dizendo assim: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti confiarei. E aí vem todas as promessas de Deus para ele. Não vai sofrer espanto noturno, não vai temer seta que voe de dia, nem peste que assombre. 1000 levantarão contra ele de um lado, cairão, 10.000 ao outro lado, cairão, e ele não será atingido. Ou seja, ele vai passar tranquilo pela provação, pela dificuldade, pela opressão. Por quê? Porque ele habita o esconderijo do Altíssimo. Ele é um filho, ela é uma filha de Deus. Essa palavra não é para qualquer um que quer, é para quem é filho de Deus, é para quem é filha de Deus. E para ser filho e filha de Deus, diz o Evangelho de João capítulo 1 versículo 10 a 13, que é necessário receber Jesus Cristo como único, eterno, suficiente Salvador. Sem isso não se é filho de Deus. Mas diz a promessa: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama Deus aqui? Será que você ama? Porque dizer eu amo não é difícil. Eu acho que eu nunca contei isso aqui não, mas eu fui noivo de uma moça. Tudo bem aí? Eu fui noivo de uma moça que ela me falava eu te amo no mínimo 24 vezes por dia. Naquele tempo eu não tinha celular, eu tinha um aparelhinho chamado Teletrim Pager, que você ligava para uma central, ditava a mensagem, tinha uma pessoa digitando a mensagem, e a mensagem era enviada e o aparelhinho apitava, você corria lá. É igual o WhatsApp de hoje, no pager. Aí você corria lá, tem uma mensagem, aí você olhava, aí era uma coisa linda, irmão. As palavras iam andando assim devagarinho, você tinha que ir lendo. Aí ela dizia, aí chegava lá, mensagem dela: já te disse que te amo hoje? Eu cá comigo só umas 15 vezes. 2 pontos: eu te amo. E era assim, sabe?
E se falasse ao telefone: amor, já te falei que te amo hoje? Falei: já. Mas pode falar de novo. Se você não ficar triste, fala de novo. Um dia eu cheguei para ela e falei: escuta, eu quero te perguntar uma coisa. Você fala que me ama toda hora, mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que você me ama? E ela engasgou em seco. Ela não soube dizer. Se tornou tão banal, se tornou tão sem propósito, se tornou uma coisa tão automática, que ela já não sabia por que ela dizia o tempo todo: eu te amo, eu te amo. E não precisa nem dizer que eu não casei com ela, né? Porque ela não me amava. Tem muita gente dizendo: eu amo a Deus. Ah, Senhor, Senhor, te quero. Senhor, eu te amo. Senhor, tu és tudo para mim. Mas pare e fala para ele agora. Você vai falar com a expressão do teu coração. Faz uma declaração de amor para Deus. Trava. Não sabe o que dizer. Você disse: eu amo a Deus. Você ama mesmo? Porque Deus diz quem é que ama Ele. A promessa é que está preparado para aqueles que amam a Ele. E o que é amar a Deus? Amar a Deus, amados, é guardar os mandamentos dEle. Veja o que diz João capítulo 14, versículo 21 e 23. É Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você disse: eu amo a Deus, mas você guarda a palavra de Deus? Porque se você não guarda a palavra de Deus, você é hipócrita. Desculpa, hein? Você fala que ama porque você já virou um crentez, um crente que fala crentez. Porque amar a Deus, diz a palavra, é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele tem e ele guarda. Eu quero te perguntar: você lê a Bíblia? Você está hoje aqui, hoje de manhã, o grupo pequeno estava reunido para estudar a palavra de Deus. Você veio por amor a Deus, você veio para aprender e guardar a palavra de Deus. Você tem a Bíblia em casa, você abriu ela quantas vezes a semana que passou para lê-la? Ou você abriu para ler naquela coisa religiosa? Eu vou ler hoje 3 capítulos porque eu quero ler a Bíblia toda num ano, mas nem presta atenção no que está lendo. Porque diz que não é só ler, é ter e guardar. O salmista disse assim: Senhor, guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar. Também nunca contei essa. Eu conheci um garoto que, de tanto ele treinar karatê em casa, ele era aficionado. Ele comprava revista e mais revistas de negócio de Kung Fu, karatê. Ele montou nos fundos da casa dele uma mini academiazinha. E ele tinha lá umas latas com a barra de ferro, que era o halteres dele. E ele tinha lá uma barra, que era a barra dele de fazer exercício, enfim. E ele treinava, ele pegou lá um saco de lona, encheu de areia, pendurou o troço lá, ele ficava esmurrando, treinando. E aquele menino era um menino dócil na igreja, na escola. E tinha um rapaz que tirava farinha com todo mundo, ele era o machão da escola. Um dia, esse camarada cismou de tirar farinha com ele. E aí, meu irmão,
olhou para ele e botou o dedo no cara dele, e botou o dedo na cara dele. Porque você, não é você. E aquele negócio de, sabe, de botar a mão no peito do cara, ficar assim. Não sei o que lá, e xingou a mãe do rapaz. Quando ele xingou a mão do rapaz, que ele fez isso, irmão, foi tão rápido, mas tão rápido que nem Bruce Lee fazia daquele jeito. Jogou o cara no chão. Todo mundo ficou parado olhando, até ele ficou assustado quando ele viu o rapaz no chão. Foi tão automático. Por que ele fez isso? Foi um reflexo dele, de tanto ele treinar, já estava automático, ele sabia exatamente o que fazer, e na hora, por reflexo, ele deu aquele golpe e jogou o rapaz no chão. A palavra do salmista diz assim: guardo tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sabe o que significa isso? Aquele que tem a palavra de Deus e guarda no coração é aquele que, quando vem a tentação, é aquele que, quando vem a sedução desse mundo, é aquele que, quando vem a provação, ele automaticamente sabe como agir, ele sabe como reagir, porque a palavra de Deus está ali, na mente, na alma e no coração dele. Ele tem a palavra e ele guarda a palavra no coração. Você faz isso? Porque se você não faz, você não ama a Deus coisa nenhuma. Perdão. Jesus Cristo, no tempo dele, chamou aqueles que diziam que amavam a Deus e que conheciam a palavra, ele chamou de sepulcros caiados, pintadinho por fora lá, um crente bonitinho na igreja, mas está podre por dentro. Por quê? Porque no coração dele não tem a palavra. Fala, Deus certa vez diz assim: esse povo, eles me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim, não tem compromisso comigo, não tem aliança de verdade comigo. Eu quero te perguntar, você é membro da igreja de Jesus? Porque foi ele que disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esta declaração de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, que vem para buscar e salvar todo aquele que está perdido, aquele que vai dar a vida em sacrifício pelo pecado e salvação de todo pecador, edificarei a minha igreja. E você está andando pela palavra de Deus, ou pela cabeça de alguns que dizem: igreja, para que igreja, rapaz? Esse negócio de igreja é para dar dinheiro para pastor, isso é coisa para extorquir as pessoas. Igreja, cadê aquele vídeo? Solta o vídeo, presta atenção nesse vídeo que você vai ver. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só vem a religião em si, não vem o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim: vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosta de igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão,
é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal. Um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Uma pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e
pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí para roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus, nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana, uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha e, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito, muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. Quantas pessoas assim estão vendo desse jeito Deus, Jesus, a igreja, o ser cristão? E por que eles estão vendo assim? É porque os cristãos que se dizem cristãos não amam a Deus. Porque quem ama a Deus conhece, tem, guarda, vive os mandamentos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é autoridade na sua vida. Ele conhece e sabe falar com propriedade, porque ele ama a Deus. Ele ama porque ele foi amado primeiro. Ele ama porque ele foi alcançado pela graça salvadora do Senhor. Ele ama porque ele estava perdido e condenado para morrer e viver a eternidade no inferno, separado de Deus. Mas porque recebeu Jesus, ele passou a ter a salvação e a vida eterna. E por isto ele quer viver para dar prazer ao coração de Deus. Então ele tem a palavra de Deus, ele guarda a palavra de Deus no seu coração e ele dá um testemunho que impacta as vidas, para que elas não sejam ignorantes e falem essas coisas. O Senhor Jesus diz: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E ele deu como ordem, estabelecendo como resumo de toda a palavra revelada, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não conhece a palavra de Deus? Porque amar o próximo a partir do próximo, muitas vezes o que a gente quer é que ele morra. Porque o próximo machuca a gente, o próximo fere a gente, o próximo trai a gente, o próximo rouba da gente. Mas aquele que não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus. E a promessa de Deus é para aqueles que o amam. E amar a Deus é guardar, é ter e guardar os seus mandamentos. É ter e guardar a sua palavra. Você disse: eu amo a Deus. Eu perguntei: quem é que ama a Deus? Você disse: eu amo.
Mas você tem e guarda a palavra de Deus? Você fez uma aliança com Jesus e com uma igreja. Você disse: eu serei assíduo, eu estarei frequentando, eu estarei participando, eu estarei servindo. E você desaparece, você não aparece, você não serve, você esquenta o banco de vez em quando você vai à igreja. Isso é amar a Deus. E aí o mundo vê o cristianismo desse jeito, porque está vendo aqueles que dizem que amam a Deus viver isso, que dá margem para eles falar isso daí. A promessa é que Deus tem preparado algo extraordinário para aqueles que o amam, e amar a Deus é confiar nele, porque sabe quem ele é, sabe que ele é fiel. O Salmo 55, versículo 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Você confia nele. Você tem apreensão, você tem preocupação, você tem ansiedade, mas você tem fé. Você confia nele, porque você o ama, porque você acredita no amor dele. Você fez uma aliança com ele, você recebeu ele como único eterno suficiente Salvador, e agora você está corrompido, porque você está nas drogas, porque agora você está no mundo, porque agora você está no pecado, e diz que ama a Deus. Você está indo para o inferno, enganando-se a si mesmo, porque vai para o céu aquele que ama a Deus. Tem muita gente que vem até diante do pastor e diz: ah, eu te recebo fulana, eu te recebo fulano, até que a morte os separe. Daqui a pouco começam as dificuldades, começam os problemas. Fez a promessa: você me faça feliz ou me entristeça, eu perseverarei em ser fiel a você. Daqui a pouco, não, nós não conseguimos nos encaixar, nós temos incompatibilidade, e separa. Não tem fidelidade. Aquele que ama, ele é fiel. Aquele que ama, confia. A palavra de Deus diz que o amor, aquele que ama, não suspeita mal, não fica esperando o pior do outro. Quando você está vivendo um momento de crise, um momento de aflição, um momento de problema, seja ele da dimensão que for, você confia em Deus ou você fica ansioso, você nem dorme, você tem que usar medicamento para controlar a sua pressão arterial, você tem que usar medicamento para fazer controle de humor, porque senão você entra em depressão. Você confia em Deus? Você o ama? Porque essa promessa é para quem ama. E Jesus disse: haverá naquele dia muitos que dirão: Senhor, Senhor. E eu direi: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês me diziam que me amavam, mas vocês não tinham aliança comigo. Vocês viviam como qualquer um outro. Vocês viviam uma religiosidade. Vocês eram membros de uma igreja, vocês frequentavam uma igreja, vocês diziam que vocês me amavam, mas onde é que estava a prática desse amor? Você ama a Deus, porque quem ama a Deus confia nele. Você tem confiado em Deus? A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 16, 20: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. E por que ele confia no Senhor? Porque ele atenta para o ensino da palavra de Deus. Deus disse, então vai ser assim, porque Deus é fiel e eu confio nele. Deus é fiel, é fiel. É lindo para cantar e para viver. Você tem vivido isso? Na hora que teu marido diz: estou indo embora, você persevera, permanece fiel, você permanece firme, você confia no Senhor. Na hora que diz: vão mandar um monte de gente embora, você volta para casa cabisbaixo, angustiado, o coração batendo forte, porque você: e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou sustentar a minha família? Ou você confia no Senhor? Você está desempregado, nada aconteceu ainda, e você está se descabelando, não sabe o que fazer. Aí, você confia no Senhor?
Isaías capítulo 26, versículo 3, diz a palavra: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você tem um propósito firme com o Senhor? Ou você daqui a pouco está lá, não, é porque a carne é fraca? Você tem um propósito firme no Senhor, ou você vive oscilando? Você veio à frente um dia e disse: eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. Você é firme, foi firme naquele propósito? Ou você se tornou alguém que vem à igreja nos cultos de domingo? Porque só ama a Deus quem é firme no propósito, confia em Deus. Amar a Deus é ter e guardar os mandamentos do Senhor e viver por eles. Amar a Deus é confiar em Deus, porque sabe que Ele é fiel, crê nele, apesar das circunstâncias. Amar a Deus é fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, é o Senhor Jesus dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, eu poderia dizer aqui, nem todo o que me diz eu amo a Deus, eu amo Jesus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você está fazendo a vontade do Pai? A vontade do Pai é que você seja honesto. Você tem honestidade? Você é honesto nas suas transações? Você é honesto no teu relacionamento conjugal? Você é honesto com o teu patrão? Tem empregado, crente, que panha caixa de clipe e leva para casa. O que é clipe? Clipe é roubo. Você já roubou clipe do seu patrão? Eu já. Com tristeza eu digo isso, que no meu passado eu fiz isso. Eu fui ladrão. Ah, isso aqui não é roubo. Tem muito aqui na empresa. O patrão deu? Não, é roubo. Uma caixazinha de clipe. Você pegou a caneta, porque lá é a requisição, aí faz requisição de várias canetas e pega uma e leva uma para você, ou mais de uma, é roubo. Isso é honesto. A palavra de Deus diz que aquele que não sabe ser fiel no pouco, não saberá no muito. Fazer a vontade de Deus é ser sincero e verdadeiro. Fazer a vontade de Deus é dar testemunho fiel. As pessoas olham para você e dizem que você ama a Deus, que você é fiel. Fazer a vontade de Deus é ter e guardar a palavra de Deus, para não pecar contra Deus nem contra o próximo. Fazer a vontade de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Você ama? Alguns estavam achando interessante na sábado retrasado que eu estava com a camisa que dizia: farinha pouco, meu irmão primeiro. Você é assim? Farinha pouca, teu irmão primeiro, teu próximo. Você ama o teu próximo? Tem uma família precisando de uma geladeira. Lá na tua casa não está faltando, mas você está pensando naquele dinheiro que você guardou para você levar a sua família na praia. Mas sua família pode ficar em casa no ar-condicionado que você tem, mas tem uma família sem geladeira. Você está amando? Você tem carro e tem irmãozinho na igreja que para voltar, principalmente num culto de domingo à noite, ele mora lá próximo de onde você mora, no mesmo bairro ou no bairro vizinho. Você dá carona para ele? Ou pensa: vai sair da minha rota. Você termina aqui, faz de conta e foge, para você não ter o incômodo de dar carona para o seu irmão. Você faz a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus deu uma ordenança: você me recebeu?
como Salvador e Senhor, então você precisa ser batizado. Ser batizado é ser integrado, é passar a fazer parte e ter comunhão com o corpo de Cristo, a igreja. Você só vem e frequenta a igreja, você é membro do corpo. Ou você é daquele que sempre coloca desculpa e dá justificativa pelas falhas de alguém que falhou, que te entristeceu, ou que deu um mau exemplo e testemunho, para que você não seja? Quem ama a Deus faz a vontade dele, e a vontade dele é que ninguém se perca. Ele diz na palavra: amar ao próximo como a si mesmo. Por isso Jesus Cristo disse: agora, vocês, por onde vocês forem, façam discípulos. Jesus não disse façam crentes, Jesus não disse façam ovelhas, Jesus não disse façam membros de igreja, Jesus disse façam discípulos. Sabe o que é fazer discípulo? Significa dizer que você tem que ser mestre. Significa que você tem que ter a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e saber falar e usar a palavra de Deus, para que aquela pessoa receba a palavra de Deus e você seja um discipulador dela, para que ela não apenas receba Jesus como Salvador e Senhor, mas ela também reproduza a palavra e ela também seja um que vai ganhar almas. Você tem ganho almas para o Senhor, você cumprido a missão, trazer pessoas para Jesus, torná-la membro integrado na família da igreja. Você ama a Deus, irmão. Eu fico pensando no que diz o Senhor, que haverá naquele dia um susto para muita gente. Um monte de gente vai ouvir: apartai de mim, porque nem todo que me chama Senhor, nem todo aquele que diz que me ama, vai entrar no reino do céu. E quantas pessoas crentes que estão dizendo que amam a Deus vão tomar um susto tremendo, porque depois que morrer vai se encontrar com Deus no juízo e não vai entrar no céu. A promessa do Senhor, que o apóstolo Paulo faz menção, foi dita pelo profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tem muita gente esperando que Deus abençoe. Tem muita gente entregando oferta, esperando que Deus abençoe. Tem muita gente entregando dízimo, esperando que Deus abençoe, mas não tem um coração puro e não tem as mãos limpas. Não ama a Deus. Está barganhando com Deus. Está fazendo troca com Deus. Está enganando a si mesmo. Você ama a Deus? Porque a promessa de Deus é que o Senhor tem preparado algo extraordinário, que ninguém viu, que ninguém ouviu, de tão extraordinário, é incapaz de compreender e alcançar a dimensão do que está reservado no céu, mas para aquele que ama. Pensa um pouquinho sobre isso. Você disse lá no começo, eu perguntei: quem é que ama? E você disse: eu amo a Deus. Você ama? Você pode agora abrir sua boca de novo e dizer: eu amo a Deus? Eu pergunto de novo: quem é que ama a Deus? Você teria coragem de dizer: eu amo a Deus, porque eu tenho e guardo a palavra de Deus no meu coração. Tem gente que é crente há 15 anos, nunca leu a Bíblia toda. Tem gente que é crente há 5 anos, nunca leu a Bíblia toda, sequer o Evangelho. Como é que pode ter e guardar a palavra do Senhor? Tem gente que passa o ano todo, vai na igreja para estudar a palavra de Deus, ou foi 2, 3, 5, 10, 15 vezes no ano todo. Costuma e gosta de frequentar os cultos da noite. São mais assim, são mais assado, é mais fresquinho. Domingo é dia de descansar. Domingo não é dia de ficar socado dentro da igreja. E não é mesmo. Deus não quer ninguém socado dentro da igreja. Deus espera que você tenha e guarde os mandamentos dele, senão você não ama.
Você diz que eu amo a Deus. Você tem coragem agora de dizer? Eu te pergunto, quem é que ama a Deus? Você tem coragem de dizer, eu amo, porque além de ter e guardar a palavra de Deus, eu confio em Deus quando eu tenho crise, problema, dificuldade. Eu não fico apreensivo, eu não fico ansioso, eu não fico sem dormir, eu não passo mal, eu não fico com problema de constipação intestinal. Eu espero no Senhor e confio nele. Eu pergunto de novo, quem é que ama a Deus? Você tem coragem de dizer que eu amo? Porque eu faço a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus. Porque quem ama a Deus tem e guarda a palavra do Senhor para dar testemunho. Quem ama o Senhor confia nele, descansa nele, sabe que ele é fiel, conhece as promessas dele, porque tem e guarda a palavra dele, então descansa na fidelidade dele, nas promessas que ele fez. Quem ama a Deus faz a vontade dele, traz pessoas para Jesus, dá testemunho do Evangelho, está incomodado pela maneira como as coisas estão aqui em Belfor Roxo, como estão no estado do Rio de Janeiro, como estão no Brasil, está incomodado de que não há segurança, de que não há educação, de que não há respeito às pessoas, está incomodado com a corrupção, e mais do que abrir a boca e ficar falando, é um militante, mas não é um militante que vai para as ruas meramente, é um militante que vai para o joelho, para clamar, para buscar a Deus, para orar, para interceder, e levanta para dar testemunho de vida, de compromisso ético, moral e verdadeiro, a palavra de Deus, porque tem e guarda a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, diz o salmista. É assim que você tem feito. Eu quero te dar a oportunidade. Talvez haja aqui, eu não vou pedir nem para você ficar em pé, a menos que você queira. Seria bom, Satanás seria envergonhado, porque por certo ele zombou de alguns aqui, quando disse respondendo, eu amo a Deus, e foi uma resposta hipócrita, não foi uma resposta verdadeira. Eu quero te dar a oportunidade agora. Se você reconhece que você não tem de fato tido a expressão verdadeira do amor a Deus, que você não tenha compromisso com a palavra de Deus, que você se tornou um nhen-nhen-nhen, ninguém me ama, ninguém me quer, estou largado e abandonado por todo mundo. Deus não abandona ninguém que o ama. E você tem a oportunidade agora de se manifestar, para que o mundo espiritual veja, sim, você me viu falar, eu amo a Deus, e na verdade eu estava entristecendo a Deus quando eu respondi isso, porque eu não tenho tido nem guardado a palavra do Senhor, eu não tenho sido fiel, confiando nele que é fiel comigo, e eu não tenho servido a ele, fazendo a sua vontade. Agora eu quero te perguntar, você teve tanta facilidade para responder, eu amo a Deus, mas você tem agora disposição para se humilhar diante de Deus, perante o mundo espiritual, e dizer, Satanás, você ouviu eu falar, e foi vergonhoso para mim ter dito aquilo, e você agora está zombando de mim, mas eu vou calar a tua boca agora, porque a palavra do Senhor diz, é o Senhor Jesus dizendo, aquele que não me confessar perante os homens, também não vou confessá-lo perante meu Pai que está nos céus. Eu calo a tua boca agora, Satanás. Você pode então fazer isso, porque ele não pode entrar na tua mente para ouvir o que você está falando com Deus, que isso nem honra a Deus. A gente desonra a Deus com o que a gente fala, com o que a gente faz, e na hora de honrar a Deus, a gente quer honrar a Deus falando em pensamento, isso é desonrar a Deus. A gente primeiro faz e fala coisas para Satanás ver e ouvir os demônios, mas para honrar a Deus e ter uma atitude a gente não faz. Então eu vou te dar a oportunidade. Você pode sair do teu lugar e transformar esse lugar aqui no altar do Senhor, se você quer, para dizer, Senhor, com tanta pressa eu disse, eu amo a Deus,
Mas a verdade é que a minha atitude foi impensada, porque confrontado com a tua palavra, Senhor, eu não tenho demonstrado amor pelo Senhor, não. E eu fico pensando, queridos, numa hora como essa, quando a gente recebe a oportunidade de envergonhar o mundo espiritual, que primeiro nós nos envergonhamos falando o que falamos e não foi a verdade, e a gente fica calado, e a gente fica preso no lugar da gente. O que será que Deus sente? O que será que Jesus vai falar da gente? Bem-vindo, meu filho. Você me honrou quando você estava lá? Amado Senhor, eis aí a tua palavra. E quantos são aqueles? E o Senhor sabe, porque eu não sou juiz de ninguém. O Senhor sabe quem falou que ama o Senhor e não tem andado nisto em verdade. A tua palavra vem para nos limpar, nos confrontando com as nossas mazelas e pecados e nos dando a oportunidade de corrigir o nosso caminho, de corrigir a nossa vida e estar em comunhão com o Senhor. Então, Espírito Santo, eu clamo a Ti, em nome de Jesus, onde houver um coração quebrantado, constrangido, confrontado pela verdade eterna do Senhor, pois o Senhor está em busca daqueles que Te amam em espírito e em verdade, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, porque amam ao Senhor. Amam ao Senhor porque tem e guarda a palavra do Senhor. Ama o Senhor porque confia e sabe que o Senhor é fiel. Ama o Senhor porque está colocando em primeiro lugar o Teu reino e fazendo a Tua vontade. Senhor, que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre estes que assim estão vivendo e aqueles cujos corações se quebrantam agora e fazem um concerto contigo. Que a boa mão do Senhor seja sobre eles. Ó Deus querido, o Senhor que restaura, o Senhor que renova, o Senhor que transforma, o Senhor que desfaz as cadeias do maligno, o Senhor que coloca em liberdade aquele que está oprimido, o Senhor que cuida daqueles que Te amam e Te buscam com diligência. Tua palavra diz que Te acharão. Que seja esta noite de um encontro íntimo, pessoal e revelador com o Senhor, para todo aquele que assim se dispõe a buscar a Tua face. Recebe, Senhor, o culto que a Ti prestamos, e que o amor do Senhor, Deus Pai querido, a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus, e as ternas e doces comunhão e consolação do Senhor, Santo Espírito de Deus, sejam com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a terra, até que o Senhor volte. Aleluia. Amém. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.